Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Hoje, ainda na parte segunda dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, iremos entrar no capítulo 2, onde abordaremos o tema da encarnação dos espíritos. São 3 subtítulos, né? O objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. Entraremos aqui no item 1, o objetivo da encarnação. Dando continuidade na questão número 132, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Veja só a pergunta que ele fez. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Vejam a resposta, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Visa ainda outro fim em encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, torna o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a gente vê aí 2 motivos, explicado aqui pelos espíritos. Aí Kardec faz uma observação sobre essa resposta dos espíritos. Ele diz o seguinte, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, da sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza, Ou seja, as coisas se entrelaçam. Então, dando continuidade aqui, Miramês faz um comentário sobre isso, E o comentário do Espírito Miramês fala sobre reencarnação. Vamos aqui ver esse comentário e fazemos aqui um breve resumo, dessa questão 132 que trata do objetivo da encarnação dos espíritos. Então, Miramês faz o seguinte, aqui, o título inicia assim, reencarnação. O objetivo da reencarnação do espírito é o seu despertamento. Tudo que sai das mãos de Deus conduz latentes valores imortais. O tempo encarregar-se-á de formar meios e angariar métodos de acordar as almas, para que elas sintam necessidades de progredir e de amar. Ou seja, o tal do despertar, conforme os desafios, as atribulações, isso vai mexendo com a gente, fazendo com que a gente faça as reflexões e continue buscando a evolução. Dando continuidade, o que chamamos de perfeição são os talentos que Deus nos deu por misericórdia, aflorados e iluminados por inúmeras experiências de vivência, frente a frente com múltiplos problemas, dores e sacrifícios, na extensão de vidas sem conta, na argamassa da carne. Deus nos impôs a reencarnação para nos mostrar o que temos de fazer para nós mesmos. Aquilo que devemos fazer, não podemos passar para outro. Cabe-nos enfrentar os nossos deveres com a disposição que a fé nos faculta. Ou seja, de fato, cada um tem a sua própria cruz, esse termo popular, ou seja, temos que caminhar com as nossas adversidades, através delas vamos evoluindo, progredindo. O nosso Pai Celestial nunca se esqueceu da sua paternidade, desde os primeiros momentos da criação até aos espíritos puros que o cercam, dispostos a fazer a sua vontade. Os espíritos se originam do mesmo princípio único, tocados com o mesmo amor pela divindade. A justiça de Deus é perfeita em todos os rumos da sua sabedoria. É neste entendimento que os seres criados passam pelos processos de despertamento espiritual, mas com reações diversas, comportamentos diferentes, Cada um no seu tempo, cada um com a sua capacidade de compreensão de entender os momentos que vive. O ponto de saída e chegada é o mesmo para todos os seus filhos, Ou seja, todos nós saímos do mesmo lugar e chegaremos também ao mesmo destino. Cabe-nos a termos esse despertamento, e na medida que nós vamos passando pelas provações, pelas expiações, pelas vivências, vamos aí adquirindo conhecimento e nos transformando em seres melhores. As diferenças que encontramos de alma para alma, de homem para homem, já deves ter deduzido. É a idade de cada ser, na pauta das suas existências.
Quanto ao que muitos escritores espiritualistas dizem, que uns sofrem e outros não, na ascensão que deviam conquistar, é opinião falsa, por não encontrar ressonância na justiça do Todo-Poderoso. Se nasceram todos simples e ignorantes, todos foram às escolas, onde os ensinamentos são os mesmos, e idênticas às necessidades. Mesmo que as modalidades de aprendizagem sejam diversas, no fim, a soma de trabalhos, dores e sacrifícios, de esforços individuais para a aquisição dos poderes é a mesma, em busca das trilhas de libertação dos seus valores morais e espirituais. No princípio, recebemos de mãos generosas o apoio correspondente às nossas necessidades, que, quando adultos, passamos a doar aos que se encontram na nossa retaguarda, como compensação pelo que recebemos. Essa é uma lei, nada fica sem resposta na vida. Tudo que existe toma forma, perde a forma e torna a tomar corpo. E a alma não pode fugir dessa lei universal, porque a reencarnação nos favorece o crescimento espiritual mais rápido. Somos, por assim dizer, agredidos pela matéria, e dessa agressão acordamos cada vez mais para o amor, especulando em todos os sentidos para a aquisição da sabedoria. Bendita seja a reencarnação, que nos aprimora e que nos eleva, dando-nos a entender que não existe a morte. Né? Eu acho que, finalizando aqui esse trecho, né, o final nos traz muito, né? Ou seja, a reencarnação, de uma certa forma, né, faz com que nós possamos melhorar o nosso entendimento sobre a morte física. E com isso, na medida que nós vamos tendo conhecimento que a reencarnação é um processo da evolução do espírito, sabemos que quando existe a morte física, entre uma reencarnação e outra, nós estamos tendo a possibilidade, na próxima, voltarmos mais preparados, né? E com isso evoluirmos mais rapidamente para atingir ali o grau de perfeição, que é o objetivo único de qualquer espírito que foi criado por Deus, né? Então, quando a gente para dar uma olhada nessa lição, nós chegamos à conclusão da pergunta e a resposta dos espíritos, né? Por que a reencarnação? Primeiro, para chegar à perfeição, buscarmos, né, o grau supremo de elevação. Para isso, o papel da reencarnação é vital, que é de como que nós conseguiríamos atingir essa perfeição, né? Partindo do princípio que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e existe uma larga, né, estrada para percorrermos, ou seja, as experiências, as dificuldades, né, sejam elas de cunho material, espiritual, elas vão preenchendo, né, moldando, né, a nossa estrutura psicológica e espiritual, e vamos avançando. Então, a reencarnação, ela é vital, ela nos dá essa possibilidade de chegarmos, né, nessa perfeição. Outro ponto, somos parte integrante da criação. Temos responsabilidade nos rumos do planeta no qual vivemos. Para se aproximarmos da divindade, qual é a nossa contribuição dentro dessa escalada, né? Como foi dito lá na resposta dos espíritos, né? Depois que você tem a reencarnação, que é o principal motivo, né, para você evoluir, buscar a perfeição, também Deus, para que a gente possa se aproximar da divindade, nós temos que também, nos mundos em que vivemos, né, conforme a nossa evolução, nosso grau de conhecimento, nós temos também dar uma contribuição. E nós somos parte integrante, ou seja, tudo está relacionado, né? Como foi dito, né? Somos parte integrante dessa mesma natureza, né? E existe essa solidariedade entre os mundos, entre os seres. Então nós precisamos também entender isso. Para que a gente possa se aproximar da divindade, temos que também dar a nossa contribuição, né? E dentro disso, existem as reações diversas, os comportamentos diferentes. E por que que isso existe? Porque cada ser é diferente um do outro, a idade de cada ser. Fomos criados simples e ignorantes, mas cada ser tem o tempo que vem, né, progredindo. Então, na medida que este ser já passou lá por várias dificuldades, várias adversidades, ele adquiriu esse conhecimento, passou por essa provação, expiação e reparação, e ele segue melhor dali para frente. Então, as reações são diferentes, obviamente, porque de acordo com a vontade também de cada um. Além do tempo da existência de cada espírito, existe a vontade individual de progredir, né, de passar de uma maneira menos ardente, menos dolorosa pelas lições, sabendo que existe um ser divino que programou, né, essa existência para nós. E dentro disso, nós temos o livre-arbítrio. Né? Por que fazemos ou deixamos de fazer? Porque cada ser tem a sua escolha própria. Então, no momento que a gente cansa, às vezes, ou percebe a necessidade de mudança, né, o livre-arbítrio é o que nos move. E aí nós vamos buscar uma condição melhor para sairmos daquele sofrimento
e buscarmos condições para evoluirmos, né? Então você tem o despertamento neste momento, né? Que é o aprendizado daquela situação que você vem passando, né? Aí você tem também o sacrifício, a expiação, a reparação, neste momento em que você toma consciência, né, que os atos praticados foram errados, que você precisa fazer a correção da sua conduta moral, conduta ética, né? Pensando também na questão do amor ao próximo, do amor ao nosso semelhante, né? Então, neste momento, a gente ascende, crescemos e aí continuamos a buscar uma condição melhor. E para isso, a gente precisa da reencarnação, porque como que nós conseguiríamos fazer isso apenas de uma existência? Seria muito irracional pensar dessa forma. Existem muitas lições, né? Existem muitas coisas para serem aprendidas e através disso leva-se tempo. E esse tempo é preparado pela reencarnação. Então, quando nós estamos no plano espiritual, é feita uma preparação, assumimos ali uma responsabilização sobre os atos praticados, né, em existências anteriores, e ali a divindade também nos orienta, nos prepara para que a gente possa reencarnar e dali para frente seguir evoluindo. E somos preparados para vencermos. Obviamente que, depois que reencarnamos, estamos aqui no plano físico, existe a interferência do mundo físico, e aí a gente precisa buscar, né, essa reflexão, buscar essa conexão com a divindade, para ver se nós não estamos saindo fora daquilo que foi projetado, daquilo que foi programado para nós, e voltarmos ali no trilho. Pode acontecer que a gente às vezes está vivendo uma vida, de repente, diferente daquilo que foi programado, e aí vai haver naturalmente uma necessidade de corrigir as rotas, né? Porque às vezes o livre-arbítrio leva-nos para outros caminhos que depois temos que voltar novamente. Por quê? Porque faz parte do processo de aprendizado, né? Eu acho que aqui foi uma lição muito importante, que nos trouxe uma reflexão bem profunda da importância da reencarnação, né? E que nós devemos ter essa mentalidade. Fomos preparados para vencer, vivemos aqui para vencer, e se porventura, né, o livre-arbítrio nos levar a caminhos tortuosos, devemos rapidamente, né, buscar de novo, né, esse entendimento, essa consciência de voltarmos ali para aquilo que foi programado, né, para que a gente possa continuar vencendo, evoluindo e progredindo na escala espiritual. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.